E aí, pessoal, os primeiros diagnósticos do trabalho de Quinteiros, do grupo de jogadores e a ideia para o futuro. O Grêmio voltará às compras? Falta casca? O que podemos falar neste momento? O Grenal parece também ter mexido com algumas situações. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora é hora do mercadão da informática, começando a semana, começando o ano pós-carnaval. Você tem uma oportunidade de ouro conhecendo o mercadão da informática. No site mercadãodainformática.com.br, nas lojas físicas em Porto Alegre, Otto Niemeyer, Dom Pedro II, 5 lojas da maior loja de informática da região sul do Brasil. Você precisa conhecer Mercadão da Informática, monitores, computadores, tudo que você precisa você tem no Mercadão da Informática. Quer fazer a luz para um estúdio para fazer seus vídeos? Você tem no Mercadão da Informática, não deixe de conhecer. Mercadão da Informática. O site está aberto aí. Vai ali e dá uma olhada nas promoções. Gente, o Grêmio sai do Clássico Grenal com uma série de dúvidas. O trabalho é consistente ou não? O treinador do Grêmio, ele vai dar o resultado de montar um campeonato seguro ou não? E o grupo do Grêmio, ele é definitivo? Quem são os protagonistas? Uma série de perguntas que acabam sendo criadas a partir da dificuldade em alguns jogos, mas sobretudo nos dois enfrentamentos contra o time do Inter. É aí que a coisa surge. E é preciso, a partir de agora, portanto, começar a analisar esses processos de uma maneira mais propositiva. Ninguém questiona nesse momento o trabalho do treinador do Grêmio. Ele não está sob risco de demissão ou algo que possa gerar algum tipo de problema neste instante. É preciso dizer isso. Essa forma de entendimento, de alguma maneira, tranquiliza a parte mais de organização da comissão técnica. Com o grupo de jogadores já existe um diagnóstico. Faltou casca. Faltou corpo. E aonde está o corpo do grupo? O Bright White, em tese, é um homem experiente. O Volpi, em tese, é um homem experiente. O Cuejar, que não pôde jogar o clássico, é verdade, é um homem experiente. O que seria, portanto, essa casca? O Grêmio, em outros clássicos, tinha na figura do Renato, na figura do Pedro Jeromel, na figura do Kahneman, mas eram figuras que estavam esgotadas do ponto de vista do rendimento. A gente tinha essa consciência, lia essa consciência. E aí, como criar casca? Eu já tenho informação que o Grêmio vai, sim, nesta janela ainda, que abre hoje, contratar. O Grêmio deve contratar um zagueiro pela direita, que está atuando no Brasil. Fiquem atentos, por exemplo, ao nome do Lianco, do Atlético Mineiro. Fiquem atentos. As coisas podem caminhar por aí. O fato é que o Grêmio vai contratar. E não começo a descartar novos avanços no mercado. Como, por exemplo, um segundo volante. Existe uma ideia de que o Vijaçante não conseguiu jogar ali. Não conseguiu. Iria ele também disputar a posição como número 5. Apesar de eu achar que ele não é nem 5, nem 8, nem 10, nem... ele é um jogador de grupo apenas. Ele que está desde 2021, um jogador com mais jogos neste atual grupo do Grêmio. Ele tem 160 jogos, pouco mais do que isso. Então, existe algumas situações, como uma ideia de que os meias do Grêmio nesse esquema eles não estão funcionando porque eles não têm grande capacidade de marcação. Então já se estuda inclusive uma possibilidade de o time se fechar um pouco mais, liberando ou o Cristaldo ou o próprio Monsalve. Para ser isso, o Grêmio precisa desses processos diferentes. Então
começa a abrir, pouco antes de começar o Campeonato Brasileiro, uma série de perguntas. Particularmente, eu acho que é tudo muito embrionário ainda, tudo muito cedo. É impactante perder do jeito que perdeu dentro de casa? É. Sobretudo para uma equipe que basicamente ganhava dentro de casa esse tipo de confronto. Agora perde. Foi mal no último jogo e não perdeu por detalhe, e perdeu bem neste jogo. Bem. Não podemos falar diferente. Fomos dominados em casa. E agora temos enfrentamento com equipes melhores do que a que nós enfrentamos no final de semana, e também equipes que vão ser menores, como muitas equipes do Campeonato Brasileiro. Nós temos que lutar para fazer um Campeonato Brasileiro seguro. Nós não podemos passar o tamanho da dificuldade que nós passamos no último campeonato. O último campeonato foi campeonato de rebaixamento. Escapamos por um ou outro jogo que fizemos. Foi isso. Este ano nós não podemos correr esse risco. Esse ano nós temos que ter mais força. E para isso nós temos que responder essas perguntas. Tem que ter condição de dar um pouco mais para o time enfrentar melhor esse tipo de confronto, sim ou não? O grupo do Grêmio é efetivamente um grupo ainda inexperiente, precisa de casca. Os jogadores sucumbiram, alguns, na dificuldade do Grenal. Nós vamos conseguir fazer isso? Essa é a grande questão. Agora o Grêmio se vira a Copa do Brasil. Quarta-feira tem uma decisão em uma competição que nós não costumamos pagar vale, como outras equipes. Nós enfrentamos esse campeonato. Nós sempre estamos muito fortes nesse campeonato. Nós não podemos perder para o Atlético. Mas olha o tamanho da responsabilidade. Depois de um jogo tão ruim como o jogo que o Grêmio fez no último sábado, que tipo de jogo nós vamos enfrentar? Como que nós vamos fazer? Essa é uma pergunta que está claramente na cara dos gremistas hoje. E nós precisamos saber disso. Eu vejo um Grêmio se movimentando mais uma vez no mercado. Eu vejo um Grêmio entendendo as suas carências, utilizando o Campeonato Gaúcho para o que ele tem que ser utilizado mesmo, que é uma preparação para a temporada. E acho que as coisas vão por aí. Mas o jogo de quarta é fundamental. No domingo, já disse e repito, torço apenas para que a gente saia com paz do domingo. Em paz do domingo. É só o que eu torço. Para depois nunca mais falar nesse assunto. Nunca mais falar nesse assunto. Esse assunto para mim terminou. É preciso entender o que é sadio e o que não é. E esse assunto não é sadio. Então, vamos à quarta-feira, vamos ao mercado e vamos, sobretudo, durante essa semana, responder essas perguntas. É algo que começa a atordoar o gremista. E eu não sou daqueles que acham que um dia é bom, outro dia é ruim. Nós temos que ter um pouquinho melhor, um pouquinho mais de entendimento sobre os nossos movimentos. E se faz isso tendo alguma serenidade para responder as perguntas. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.